Cidades são pessoas. Quando paramos, elas também param. Nossas escolhas movimentam a cidade, mesmo que em novos formatos. Nós que ditamos o ritmo, o som, as cores e a direção das cidades. Como você movimenta a sua? Que tal com arte? Participe do Move Cidade. Filmes, shows, bate-papo e muito mais. Tudo online em movecidade.com.br. Boa noite, gente! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade do Move Cidade, nossa mostra e lab de criatividade e sustentabilidade urbana de Vitória. Esse evento lindo, multicolorido, diverso, que está rolando aí durante esse mês, né, de outubro. São 6 semanas de evento, muita coisa acontecendo, tem música, tem cinema, tem performance, tem bate-papo. E esse é aqui agora, é mais um momento, né, de bate-papo para a nossa Conversa Lab. É legal falar que o Lab é uma parte, né, o nosso Move Lab é uma boa perna, um braço muito grande e maravilhoso do Move Cidade, que é um espaço do evento que a gente dedica à produção, né, de conteúdo audiovisual, voltado à formação e à produção. Então a gente está tendo, né, durante essas 6 semanas, uma aula que é o nosso laboratório imersivo, né, com 20 jovens de periferias da Grande Vitória, que a nossa intenção de trazer essa atividade foi para potencializar as vozes e as visões diversas sobre as cidades, né, sobre as nossas casas, os lugares que nos acolhem, onde a gente habita. Então, o Move, que tem na sua veia, no seu DNA, né, essa missão de vir falar da diversidade das cidades, para a gente olhar para o lugar que a gente vive, a forma como a gente se relaciona, o que a gente consome, de uma forma mais aberta, livre, diversa, plural, justa, né, envolvendo a todos. É fundamental também a gente potencializar essas vozes de todos os territórios. E aí eu acho que tem uma galera do Lab, né, que está acompanhando a gente também, que são esses jovens que estão na ativa, aprendendo bastante a fazer produção audiovisual de baixo custo. Então, já registrar aqui o nosso muito obrigada à galera do Lab que está fortalecendo e criando coisas lindas, aprendendo, promovendo muita troca nesse evento. E troca é o que a gente está aqui para fazer hoje também, né? Nesse bate-papo, a gente quer compartilhar ideia, a gente quer bater papo mesmo, né? Mesmo estando nesse formato remoto, nesse formato online, é fundamental ter conexão de ideia, né? Não só conexão internética, mas conexões de ideias, porque é assim que a gente desenvolve as cidades. A gente acredita muito que cidades são pessoas e estamos aqui para construir as nossas cidades. E o nosso bate-papo de hoje, a nossa Conversa Lab, é para falar sobre o audiovisual como uma ferramenta de transformação da realidade, né? A gente está vendo aí mais do que nunca, nesse período em que todos estamos muito nas telas, né, conectados. Vocês estão aí me vendo agora por uma tela. Então, através do audiovisual, através da imagem, do som, a gente consegue disseminar ideias, né? Assim como a gente está vivendo esse período por conta de um vírus que disseminou, né, uma doença, a gente sabe que a conexão também tem o poder de disseminar coisas boas. E a gente está aqui para isso. E a nossa conversa de hoje, a gente tem aqui convidados muito especiais, eu já vou chamar eles para compartilharem a tela comigo. É a Ana Carolina Martins e o Guilherme Brem. Falei certo? Brem? Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Certo? Boa noite. Maior prazer estar aqui. Obrigada, Luana. Obrigada, Guilherme. Um prazer dividir esse papo com vocês. Que lindos. Ó, só situando, eu tô aqui em Vitória, no Espírito Santo, a Ana tá falando com a gente de São Paulo e o Guilherme tá falando com a gente do Rio. Então é uma conexão que a gente tá fazendo aqui também de várias cidades que têm perfis diferentes, né? Sim, e eu acho que essa conversa vai ser bacana hoje também, porque a gente tem trajetórias, como a gente falou, parecidas, mas diferentes, né? Eu acho que vai ser bem complementar esse nosso papo.
Isso. E deixa eu apresentar, então, para a galera conhecer um pouquinho melhor de vocês. Ó, o Guilherme, pessoal, ele deixou os palcos para se tornar o diretor de videoclipes, né? Recém-saído do Conta Corrente, é um grupo de rap que se transformou na gravadora Pineapple, Storm TV, e ele fundou a GB Lab. E com isso entrou no mercado audiovisual, já trabalhou com mais de 100 artistas, idealizou o primeiro projeto internacional do rap brasileiro, né? Que levou 8 artistas para a Suíça, para a Holanda. Então esse é o Guilherme que está aqui com a gente hoje, também promovendo conexões internacionais aí, né, através da música, através do audiovisual. E a Ana Carolina Martins é a nossa visionária Lab, né? Ela é pesquisadora, ela é cineasta, diretora executiva de A Visionária Lab. É uma comunidade criativa, né, para a produção de conteúdo, conhecimento, trazendo no DNA a diversidade. E a gente está aqui hoje para falar também de um projeto da Ana, que é um documentário, que é o Visionários da Quebrada, né, Ana? Então, que maravilha, acho que temos muita bagagem. E para começar, eu já quero jogar a palavra para vocês com a seguinte perguntinha. A gente está falando aqui do audiovisual como transformador da realidade, mas para as pessoas transformarem a realidade, elas têm que se transformar primeiro, né? Então, eu queria saber de vocês como o audiovisual transformou o olhar de vocês e a vida de vocês. Então, quem começa? Ana, pode fazer as honras aí. Obrigada. Bom, acho que a minha história com audiovisual é uma história super diferente, né? Eu não trilhei um caminho de busca pelo audiovisual enquanto trabalho, carreira, né? Eu acho que foi um acontecimento muito natural. Sou comunicóloga, né? Então a minha formação vem das áreas de comunicação e o audiovisual abrange as áreas de comunicação, mas é algo que fica muito como uma ferramenta artística, por ser também uma ferramenta mais elitizada, mais cara, né, mais distante também de espaços de movimentos culturais mais locais, como eu, que sou de São Paulo, mas venho de uma periferia, que é o Capão Redondo, que é de onde eu me localizo, né, e eu acho que a partir dessas experiências eu fui construindo algumas oportunidades dentro da área de comunicação, né, fiz uma transição de carreira que me levou para a área de impacto, de inovação social, que é onde eu, de repente, entendo o audiovisual como uma ferramenta de transformação, né? E vou em busca, muito com a ideia de fazer alguns vídeos. Como educadora social, a gente usa muito os vídeos como uma ferramenta de formação, de olhar, como formação de identidade, né? Como formação de visão de mundo. E aí eu acho que, de repente, me ver nesse lugar, né, de começar a fazer o audiovisual, nesse interesse de comunicar uma educação, né, e, de repente, me ver nesse lugar de que o audiovisual é um universo imenso a ser explorado, de criatividade, artístico. Eu acho que foi um processo, eu acho que o audiovisual transformou a minha vida de uma maneira que me tornou criativa, né? Acho que permitiu que eu pudesse existir criativamente, né? Criar coisas, contar histórias. E eu acho que é isso, eu acredito muito nesse poder de transformação das histórias, né? Eu acredito que histórias mudam histórias, e o audiovisual, de alguma forma, é a minha ferramenta para continuar contando histórias que transformam a partir do momento que elas são contadas, né? Porque tem muitas histórias que já foram contadas, mas que foram contadas de uma maneira que a gente precisa rever essa história e utilizar muito desse lugar de fala, né, que são as pessoas pretas, periféricas, LGBTs, para construírem essas novas narrativas. Então eu estou a serviço do audiovisual, muito a partir desse encontro com o meu propósito, que é esse propósito de alguma forma, transformar e utilizar as minhas habilidades em prol da minha comunidade, que é a comunidade negra e periférica, de mulheres, que é onde eu me encontro, e me coloco para trabalhar coletivamente junto com outras tantas pessoas incríveis que eu fui encontrando nesse caminho, nesses labs da vida. Perfeito. Guilherme, e a sua história foi transformada pelo audiovisual também? Sim, não, com certeza. Eu até tinha comentado com a Ana no outro encontro que a gente teve que depois que eu comecei a desenvolver o meu trabalho do audiovisual, eu tive que ter um senso muito mais crítico social, principalmente pela quantidade de pessoas que eram atingidas pelos trabalhos. Tem, inclusive, um artista aí do Espírito Santo, que é um grande amigo meu, que a gente faz trabalhos bem relevantes para a cena, e eu sei que aqueles trabalhos que estão sendo feitos com ele, que é o César, são trabalhos muito pontuados, que precisam
ter uma linguagem direta, a gente não pode deixar coisas subentendidas ali, a gente tem que pensar muito bem em toda a narrativa, e eu acredito que quando você traz esse personagem que é de uma periferia, que é de um lugar onde você que está atrás da tela se vê como igual, e você leva ele para uma narrativa, você conta aquilo cinematograficamente, você tem um olhar cinematográfico sobre aquilo, você acaba criando tanto um espelho quanto você cria um ídolo alcançável, né? É uma pessoa que você pode almejar ser, porque você vê que a história é muito parecida, você caminhou o mesmo caminho e você vê que uma oportunidade apareceu em dado momento através de uma história contada, né? Mas eu acredito que o audiovisual ele mudou principalmente o meu olhar social em relação ao mundo, né? E principalmente esse olhar cinematográfico, assim, você vê uma pessoa descendo do ônibus e às vezes começar a trabalhar o que a pessoa estava fazendo antes, não por querer saber da vida dela, mas por simplesmente a sua cabeça ir linkando uns pontos, e acabou que o audiovisual me tornou uma pessoa que vê narrativa em tudo. Qualquer pessoa andando, assim, eu penso que ela estava fazendo alguma coisa há 10 minutos e ela vai fazer alguma coisa daqui a 1 hora, e assim, toda hora isso, sabe? Informações borbulhando, de histórias acontecendo, enfim, eu acho que o audiovisual mudou a forma que eu enxergo o mundo de fato, como um todo, a estrutura do mundo. Sim. E vocês falando, né, dessa questão do olhar de si, né, o olhar que é o que mantém, porque se a gente for parar para pensar, é uma ferramenta de poder, né, a poder contar uma história. Quem conta essa história também domina, né, o início, meio e fim dela, ou não fim, né, mas então e hoje que a gente fala tanto de representatividade, né, de ter pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as formas na frente das telas, mas também atrás, né, tipo dirigindo isso, né, decidindo o que é contado. Então, como vocês usam esse protagonismo no trabalho de vocês? Ana, acho que esse seu microfone está desligado. Pronto. Eu posso começar. Eu acho que uma coisa bem interessante disso que você está trazendo é essa questão da pesquisa de si, né? E eu acho que isso é uma ferramenta, a gente pensar um pouco que a nossa narrativa pessoal, ela constrói uma narrativa coletiva, e que a partir do momento que eu investigo a minha própria história, compreendo, né, de onde eu vim, quais são as coisas que me constituem, quais são as coisas que eu quero contar, né, desses olhares que o Guilherme estava trazendo, até do dia a dia, do meu cotidiano, daquilo que me impacta, me emociona. Eu acho que esse lugar, eu acho que para mim foi muito esse olhar primeiro para dentro. E eu acho que todo o processo do Visionários da Quebrada, a gente até chama ele de filme-processo, porque enquanto o filme estava sendo feito, as pessoas que estavam por trás desse filme, elas estavam se reconstruindo. Então, eram mulheres negras, LGBTs, mulheres em situações de vulnerabilidade, pessoas que estavam em crises existenciais por conta do mercado de trabalho, dentro do audiovisual, e que se encontram ali para criar um ambiente seguro para poder produzir, se reorganizar emocionalmente, se entender nas suas complexidades e poder construir uma nova história. Então, isso foi um processo muito profundo para a gente, e que, óbvio, pensando em um projeto de longo prazo, um projeto onde a gente tinha uma articulação também mais autoral, né? Não era um projeto comercial, era um projeto que a gente fez com financiamento coletivo, a partir de um desejo muito, muito forte, assim, de contar essa história que o Visionários da Quebrada conta, e que ele é quase uma autobiografia, só que ele é uma autobiografia coletiva, né? Então eu uso da minha própria história para construir um roteiro, né? E a minha, da Maria Clara Magalhães, que é uma das grandes produtoras do Visionário, idealizou comigo, a Sofia Gonzalez, que é uma mulher branca, né, de classe baixa, mas que tem uma história dentro do audiovisual mais formal, né, mais técnico, mas que vem para o grupo, para essa discussão. Então, eu acho que entender que eu acho que o audiovisual, de fato, é esse lugar onde a gente precisa se responsabilizar, por quem conta a história também importa. E eu entendo que o meu olhar da história, inclusive como diretora, não é um olhar de que a minha história ela é contada de uma maneira única. Então, os meus processos hoje são extremamente coletivos para eu conseguir dar conta dessa pluralidade que eu sozinha não posso representar.
porque eu não posso falar por todas as mulheres negras, porque a gente tem uma pluralidade imensa de histórias, de possibilidades de existir, de jeitos de ser. Então, quando a gente vai construindo os nossos trabalhos, né, por isso que a gente gosta muito de dizer que a gente não faz produção audiovisual, a gente faz criação, né, que é muito diferente de você reproduzir uma narrativa, de que você ter que reconstruir a maneira com que você vai contar essa história. E eu acho que envolver as pessoas em todos os processos criativos é uma maneira mais segura, e até porque eu acho que o audiovisual, Guilherme, eu acho que vai concordar comigo, ele já é uma ferramenta coletiva, ele é uma arte coletiva, não tem como ele não ser, né? Então eu acho que o grande lance é como a gente assume isso, né? Tira o nosso ego e vai para o coletivo aprender a trabalhar junto. Eu acho que esse é o convite do audiovisual. Não, e o audiovisual também é bacana porque hoje em dia, enfim, tudo é tela, né? Então, o audiovisual, ele fomenta muito o empreendedorismo, né? Você pode se basear em vários projetos que o audiovisual pode ser o pilar, né? Então, o audiovisual, hoje em dia, eu até no curso que eu dou, eu falo que o audiovisual, ele pode fomentar a economia criativa num lugar onde não tem uma economia girando, né? Porque hoje em dia você realmente consegue apresentar projetos, né, dar fala para algumas pessoas através de telas, né? Você vê até o próprio Condzilla, o primeiro vídeo do canal dele foi um vídeo de celular, né? Um vídeo, acho que nem tá mais online lá, mas ou seja, é mais uma questão de o audiovisual, ele é uma ferramenta que você pode ir lá e fazer, e colocar os projetos para frente. Talvez seja até a janela dos teus projetos com o mundo, né? Acho que essa é a principal a ferramenta que o audiovisual pode fazer, principalmente em lugares onde não tem verba, onde o estímulo criativo tem que ser autodidata, não vem de fora, né? Então, você, às vezes, está numa bolha que você consegue romper ela, às vezes, justamente com essa ferramenta, tanto a internet quanto o audiovisual, gravar, você se expressar, enfim. A gente... perfeito, vocês colocaram muito bem essa questão do processo, né? Quando a gente pensa o audiovisual nessas etapas, né? Tipo, da produção, né? Do todo o processo para que aquele filme, aquele vídeo exista, né? E aí depois tem esse processo desse vídeo chegar até as pessoas, né? Então, assim, acho que vocês falaram muito bem desse processo de envolvimento, né, de uma forma profunda mesmo, dessa transformação que ocorre nesse processo de pesquisa, de pensar o que eu quero falar, o que significa, né, uma cor que se coloca, um gesto, enfim, um som. Então, tudo isso é muito significativo. E agora, quando a gente pensa na exibição, né, tipo, porque assim como você falou agora, Guilherme, a gente tem, né, o celular possibilitando as facilidades da captação, por ele também tudo chega, né? E aí, nesse boom de conteúdo, é possível, é tanta coisa, né, que a gente tem o tempo inteiro, dá para ter esse filtro da transformação, é possível consumir e se impactar, sabe? Eu tô falando mais na recepção desse Sim. conteúdo. Sabe que eu acho que a gente está numa transição, assim, de geração, né, de que a gente está numa geração que tem tanto conteúdo e ainda não sabe sintetizar tudo que recebe, né? Eu acho que, assim, os nossos filhos, nossos netos, talvez eles façam isso com mais maestria. Mas eu acho que hoje em dia, para você ser relevante, né, acho que acima de tudo é você ser relevante, né? Existem ações que o audiovisual ele é um complemento, né? Tipo a própria Visionária Lab, né, eu acho que o audiovisual ele está ilustrando algo que existe na vida real, né? Então é o offline que fala antes do online, né? Então eu acho que para a gente ser relevante, eu acho que só no âmbito visual e digital, eu acho que você também precisa ter no âmbito pessoal e social, assim, né? De você fazer algo que não é só dentro da esfera online, porque aí você cria impacto de fato, né? E você impacta... E se você impactar as pessoas da sua região, é muito melhor do que você impactar 50 pessoas espalhadas ao longo do Brasil, sabe? Então, eu acho que isso que talvez seja um ponto... Eu acho que até ilustrando um pouco isso que o Guilherme está trazendo de uma forma bem legal, eu acho que é como a gente vai sendo impactado também por esses projetos audiovisuais, né? Porque eu acho que o Visionários, enquanto projeto, a gente começa ele com a ideia de fazer 5 vídeos, um canal no YouTube,
e a gente ganhou um edital de 10 mil reais, a gente achou que a gente estava milionária, que a gente ia fazer um monte de coisa e depois ainda ia para Praia Grande assar um churrasquinho. E óbvio, mano, o audiovisual é um rolê muito caro, óbvio, tem as suas inviabilidades, mas eu acho que o grande lance que ele permite nessa economia de troca e tudo mais é que a gente viabilize minimamente coisas, né? E aí, a partir disso, a partir do primeiro vídeo, a gente consegue fazer uma captação, por exemplo, né, do crowdfunding com um teaser que a gente montou do projeto que a gente queria vender. E que a gente não tinha um financiador ali, mas a gente conseguiu engajar uma comunidade para fazer isso acontecer. E aí eu acho que nesse sentido, eu acho que o mais interessante quando você vai pensando é que esse filme vai te impactando tanto que de repente a gente se mete a fazer um longa-metragem, que é algo que a gente nunca imaginou. E aí eu, que não sou nem era do audiovisual, me ouso a ser uma diretora estreante, mas porque aquilo era tão grande, aquela história me mexeu tanto, que eu falei, gente, eu preciso que todo mundo escute na íntegra tudo isso. E aí era quase que uma maneira de querer organizar uma experiência, como acho que o Guilherme está trazendo, e contar isso no audiovisual, né? Mas eu acho que o que acontece por trás, eu acho que também é a gente olhar muito para esse olhar de que o que está acontecendo no set representa o projeto, né? É o que de fato é real, e aquilo pode gerar um engajamento muito maior, ou pode gerar, inclusive, uma frustração muito grande no final do processo, se você não olha para como aquilo está te impactando, né? O que é legal do audiovisual também é que todo projeto novo é que eu trabalho com projetos mais, digamos, rápidos, né? Que são videoclipes, então toda 2 semanas eu consigo pensar num mundo completamente diferente, né? Então eu acho que a brincadeira do audiovisual é essa, de você nunca tá de saco cheio da vida, porque você sempre tá pesquisando sobre um assunto diferente, sabe? Você sempre tá vendo uma abordagem diferente sobre um tema, mas tem temas que são muito delicados e você realmente precisa se aprofundar neles. Então, é nesse momento que você acaba se politizando também, no sentido de causas, de ações que você pode fazer, de projetos que você pode criar. Então, por isso que o audiovisual também ele é uma ferramenta de estudo para mim, porque cada projeto que eu preciso desenhar, eu preciso estudar aquele tema, sabe? Teve um projeto, por exemplo, que eu fiz uma colisão de 2 planetas, aleatoriamente. Mas eu comecei a estudar a teoria lá do planeta Nibiru e do 12º planeta do Sistema Solar e começar a entrar em coisas mais esotéricas. E, cara, eu lembro que eu fiquei 1 mês estudando isso, coisa que talvez eu não teria parado para estudar, mas porque me demandou. Então, acho que o audiovisual também é uma ferramenta de estudo, sabe? De você se encontrar. Acho que o audiovisual ele pode fazer você se encontrar também no meio do caminho. Perfeito. E o que a gente tem em comum aqui, né, é o Lab no nome. Tanto o Move Lab, quanto o Visionária Lab, quanto o GB Lab. Então, assim, esse laboratório, né, esse espaço de experimentação para vocês, como funciona isso, mas também sendo o ganha-pão, né, um mercado de trabalho, né, onde vocês estão inseridos, assim. Como é que é essa experiência de transformar trazer esse potencial transformador, mas também fazer dinheiro, né? Ser rentável, conseguir pagar as contas, né? No meu mercado, no caso, eu sou mais voltado para música, né? Então, é muito legal porque a gente trabalha sempre com coisas inusitadas, né? Às vezes é uma abordagem um pouco diferente de que você vai fazer um institucional ou alguma coisa assim, né? Você consegue pirar, tipo, eu quero montar um cenário futurístico. Beleza, ok. O artista pode comprar essa brincadeira ou não, né? E então eu acho que o rap, que é o cenário mais que eu estou me envolvido, ele é muito bacana porque ele está engatinhando, já está andando, caminhando, quase correndo para se tornar uma indústria. Ou seja, eu peguei o rap no momento de experimentação. Então o rap também devia ser Rap Lab agora, porque é uma experimentação. Agora que as coisas estão acontecendo grandiosamente, tipo o Djonga no Jornal Nacional, tipo assim, que é um personagem muito importante, que eu viajei com ele para a Europa lá, através da Pineapple, e simplesmente numa música 1 ano e meio atrás ele falou, vocês vão ver um preto num horário nobre sendo falado, sendo homenageado, e ele foi homenageado, sabe? Então, tipo assim, é uma questão de que o rap, ele me permitiu que eu trouxesse esse laboratório para minha vida, porque
as músicas disruptivas, né, as músicas que podiam me levar para o campo do lúdico, eu trabalhei muito lúdico, eu também exercitei isso, né, eu aproveitei que como eu estava muito no começo, né, quando eu comecei no audiovisual, já foi meio que junto com o rap, né, foi no Favela Vive 1. Eu já estava no audiovisual há um tempinho, mas era uma coisa que eu comecei, e eu comecei a experimentar desde lá, e eu vi que, como tinha uma grande visibilidade as coisas, as pessoas replicavam algumas coisas que eram feitas nos vídeos justamente por faltas de referência, né? E então o Lab, eu até coloquei o Lab no nome justamente porque eu 90% das vezes os artistas aceitam o meu roteiro, minhas ideias, então eu acho que são quase clipes autorais, são como se fosse, como eu até brinco com eles, assim, você fez a música e eu vou fazer o filme, então você fez a trilha sonora do meu filme, não eu tô fazendo o clipe da sua música, sabe? Para eu também me colocar numa posição de artista, né, e poder, uma porcentagem da obra é o áudio, né, mas a outra porcentagem que complementa é o visual, né, então o Lab, ele vem muito por causa do trabalho autoral, eu acho, que é um dos projetos autorais, que eu acho que todo mundo deve ter um projeto autoral, até uma dica para geral aí, que quem está querendo começar tenha os seus projetos autorais, que eles vão ser as viradas de chaves da sua vida, com certeza. Perfeito. Concorda, Ana? Super, tava aqui pensando, eu falei, ai gente, tanta coisa para falar, né? Mas eu acho que esse lance do Lab é porque eu acho tão interessante essas múltiplas possibilidades de interpretação das coisas, das terminologias, das palavras, né? Eu acho que isso é muito genial, assim, que o quanto a gente, enquanto produtores, criadores, empreendedores brasileiros, a gente, eu acho que tem essa eu acho que é quase que uma maneira de fazer que é muito pegando várias coisas, misturando vários modelos e inventando e reinventando o tempo inteiro, até por conta, eu acho que de ter tantos desafios, né, mercadológicos. Então, acho que nesse sentido, de fato, o Brasil é um grande lab, né, uma grande usina de ideias, de talentos, de problemas, de soluções, de possibilidades. E eu acho que, ao mesmo tempo, dentro desse território, eu acho que o nosso lab, ele se localiza num lugar de cooperativa, né? Então, a gente tem muito essa ideia de que o Laboratório Visionária Lab, ele nasce para ser esse espaço de criação coletiva. Então, a gente entende ele mesmo como um espaço para a gente construir vários laboratórios. Então, a partir da Visionária Lab, a gente tem o Lab Canal Preto, que tem um grupo de artistas, de produtores, de criadores, de designers, para construir esse projeto a partir de uma metodologia que a Visionária facilita, né, constrói, que é essa estrutura que a gente dá CNPJ para a galera que está começando no audiovisual, que é esse espaço para as pessoas poderem se profissionalizar, entender um job, entender como fazer o rolê autoral, né, que é um puta desafio. E a gente entende meio que coletivamente a gente consegue ganhar mais espaço no mercado, vindo de onde a gente vem, sendo quem a gente é, principalmente por essa falta de estrutura. Então, a gente precisa se unir enquanto uma cooperativa de audiovisual, de comunicação, e construir vários laboratórios que são os nossos produtos, né, que são esses projetos audiovisuais ou não, que a gente trabalha muito com conhecimento, com curadoria de conhecimento, pesquisa, né, curadorias, de uma maneira geral, e muito esse braço de conteúdos que é onde a gente, de fato, cria grupos de trabalho bem diversos para construir os projetos, e que dá um puta trabalho fazer tudo isso desse jeito, mas eu acho que, como o Guilherme falou, eu acho que para a gente essa experiência do que vem antes do vídeo é onde a gente cria, de alguma forma, a grande estrutura da Visionária, assim, de movimentar redes, de movimentar recursos, de fazer distribuição de renda, de fazer distribuição de jobs, de construir parcerias e estratégias junto com marcas para essas comunidades locais, né? Então, a gente está meio que localizado como lab muito para a gente poder se preservar dentro das nossas invenções diárias. Então, cada dia, tem hora que a gente é uma produtora, tem hora que a gente é uma agência, tem hora que a gente é uma fábrica, tem hora que a gente não quer ser porra nenhuma, quer só fechar a lojinha, né? Porque também é difícil pra caramba estar nesses lugares, assim, tendo essa ousadia. Eu acho que é isso. Isso é legal que você falou, Ana. O Lab também, no meu caso, ele é porque eu realmente eu não sou uma produtora de vídeos, eu até brinco que eu sou um laboratório de ideias.
porque eu não tenho câmera. Aliás, a única câmera que eu tenho é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Eu sou como que eu sou um diretor, tenho uma produtora de vídeo e não tenho câmera? Só tenho um computador, tenho algumas pessoas que trabalham comigo, mas eu vi um modelo de negócio que eu não precisava de câmera, sabe? Que eu conseguia vender minhas ideias, alguém pagar por elas e eu não precisar ter esse equipamento. Então, eu acho que isso também é uma forma de pensar hoje em dia. Hoje em dia, você não precisa ter uma mega estrutura, assim, um depósito, um monte de equipamento, sabe? Eu acho que hoje em dia, boas ideias, elas são rentáveis. Total. O que vocês estão falando, né? Essas duas falas assim complementares, que é a questão da independência, né? De ter uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo de ter essa base, né? O coletivo, a cooperativa, a comunidade, dando Por corpo, isso, né? A gente complementa por isso. Exatamente, porque principalmente quando a gente fala do audiovisual na produção de conteúdo para o online, né, não tem como, o compartilhamento, principalmente em clipe, né, Guilherme? Então, os clipes, eles ganham mais alcance com o número de pessoas se engajando ali, aquele envolvimento de uma comunidade de pessoas. Então, tanto na disseminação disso, quanto nessa produção, não dá para fazer vídeo sozinho, né? Não, como a Ana falou, é uma obra coletiva, tem várias pessoas. Às vezes o cara, o eletricista, o assistente de elétrica, ele deu uma ideia lá que fez a cena ficar completamente diferente. E aquela cena fez parte, seria uma pincelada de um pintor, sabe? Então, não tem como dizer, pô, essa ideia é 100% minha. Acho que o diretor, a função do diretor é ele dirigir e lapidando as ideias que vem vindo, né, para ter um norte, mas de fato, existe uma composição de várias outras pessoas, de vários setores, e tanto é que tem vários jobs de vários tamanhos também, né? Tem jobs que você tem 20, 30 pessoas na equipe, tem jobs que você tem 3, 4 pessoas na equipe, né? Então, você muda os setores ali como muda de lado aqui, né? Opa, aqui agora eu sou eletricista, agora eu sou o diretor, agora eu vou ser o diretor de arte. Enfim. Isso é legal, porque parece que traz também uma nova visão, não sei, porque quando a gente pensa assim no cinema, né, a gente fala em audiovisual, também não tem como, né, não falar do cinema tradicional, e essa estrutura do cinema tradicional, né, muito hierárquica, essas funções muito delimitadas, ao mesmo tempo que é um trabalho coletivo, mas também tem muito ego, essa questão da construção da ideia meio de cima para baixo. Então eu acho que, não sei se é uma impressão, mas eu acho que quando a gente, até estou dando minha opinião, quando a gente nicha mais, e no caso de vocês que têm um determinado campo de atuação mais focado, né, de propósito ali dos seus trabalhos, quando você nicha mais, se identifica com o seu público e quando você consegue se conectar com ele de uma forma mais coletiva, aí que o negócio, né, deslancha mesmo. Então é essa força horizontal, né, das produções, assim. Não sei se eu me fiz entender, mas não, eu adorei. Não, é isso mesmo, aquilo mais ou menos o que eu falei há um tempo atrás, que eu acabei crescendo junto com o rap, né? Foi então 2016, 2017, o rap já tinha sua relevância, mas depois que ali foi de repente a virada de chave, de que antes eram poucas pessoas conseguindo ganhar vida com rap, hoje em dia tem muitas pessoas conseguindo ganhar vida com rap, né? Então talvez eu, por ter passado por esse processo, eu vejo também o rap, né, então todo esse movimento, esse é o meu coletivo, talvez, né, acho que se for para eu colocar um coletivo, seria esse. Eu vi isso tudo acontecer, eu fui testemunha ocular da história, né, de vários projetos fodas, tipo esse projeto que a gente levou 8 artistas para a Holanda e para a Suíça, aí depois teve outros com a Painel para o Uruguai, para a Grécia, para a França, para a Espanha, teve, acho que foram 6 ou 7 países, ou seja, são projetos que eles eram embrionários há 4 anos atrás e eles são realidade hoje, sabe? Tipo, o início do sonho deu tudo certo. E eu acho que, assim, se aconteceu... A gente não é ninguém especial, sabe? Para ter feito aquilo acontecer. Simplesmente a gente colocou a mão na massa e fez acontecer, sabe? E eu falo a gente porque é um coletivo de pessoas que não é GB Lab e nem só a galera do audiovisual, são produtores, são pensadores, são projetistas, pessoas que trabalham com rap e fazem grandes canais, 1 Quilo, Pineapple, Rapbox, canais que reverberam e que criam também, que dão voz a essa galera, porque esses canais, eles são tão importantes porque às vezes muita gente que tem esse projeto todo em mente, mas não consegue colocar em prática, e esses canais às vezes são os grandes viabilizadores, né? Eles viabilizam esses projetos, né? Isso eu estou dizendo na minha esfera musical, né? Eu acredito que na esfera
de documentários, né, documental e tudo mais, a gente tem outros vetores, né, outros líderes que fazem isso acontecer também, que eles são a extensão do audiovisual, né? Como eu falei, o audiovisual talvez, não que ele seja a ponta do iceberg, mas eu acho que ele é a parte visível do iceberg, é a ponta do iceberg, né? Como eles chamam, né? Porque existe toda uma estrutura, uma ação, um movimento embaixo que dá base, que dá autenticidade, né, para o que é feito lá em cima, né? Sim. Eu acho que essa ferramenta, eu acho que é muito interessante, o próprio Visionários, que eu acho que você ia falar, mas eu acho que mais do que o Visionários, eu acho que é esse olhar que a gente tem feito hoje, eu acho que o que você estava trazendo, a sua fala, mexeu muito comigo nesse lugar da qualificação dos nossos projetos. Quando você vai se posicionando com um tipo de projeto, ou nichando de alguma forma, ou encaminhando um posicionamento, por mais que seu projeto seja pequeno, se você se dedica a construir um manifesto, né, a entender o porquê que o seu projeto existe, para que ele existe, né, qual o poder que essa comunicação vai ter, porque eu acho que a comunicação sempre tem poder, e a gente entende isso, principalmente analisando a história, a guerra, né, o quanto a comunicação ela vai definir qual o seu lado da história, quem vai contar a história, sempre quem ganhou a guerra, e aí isso vai determinar uma visão do vencedor. Eu, pelo menos, odiaria estar do lado dos vencedores, né? Eu preciso estar exatamente onde eu estou, das resistências, né? Porque eu acho que isso também diz respeito a poder desconstruir mentiras para poder construir novas possibilidades. Eu não acho que é nenhuma verdade única, mas uma verdade múltipla, né? Eu acho que é sobre isso. Eu acho que cabe muitas verdades, né, no audiovisual. Sim. Não, pois porque já passando por âmbito da cultura, né? Porque a cultura ela é baseada em problemas e benefícios de uma época, né? Mas quando ela nasce de um problema, né? A gente tem ali aquela brincadeira, aquela parte filosófica que é o conto do herói, né? Então, na cultura, quando você tem um conto do herói, ele é inspirador. Ele, além de expor os problemas, ele inspira as pessoas a superarem eles, né? E acho que o audiovisual, ele é um impulsionador de contos de herói. Total. E aí eu acho que o Canal Preto tem muito esse papel, assim, de ser, como o Guilherme, eu acho que trouxe muito bem, esse ídolo alcançável, né? Eu acho que acho que é o olhar de não construir heróis, né? Mas de construir conexões reais a partir de histórias reais. E eu acho que o Canal Preto tem muito essa função pra gente, de poder ser um espaço onde a gente fala, vai ser um lugar da gente colocar todo um conhecimento sobre as questões afro no Brasil, e a gente pode criar e falar sobre tudo que a gente quiser, desde cultura, moda, mercado de trabalho, quem a gente quer trazer. Esse poder de você ter um canal de comunicação, né, para uma comunidade inteira, que representa 56% da população. Isso é tão poderoso, assim, e ter pessoas negras produzindo esse conteúdo. Isso faz muita diferença, que o Canal Preto seja dirigido por mim, que quem pague, né, quem está por trás do Canal Preto, seja o Ministério Público do Trabalho, a ONU Mulheres, é um engajamento de uma sociedade, né? E eu acho que quando o Guilherme está trazendo sobre o rap, é sobre isso, o quanto a gente está se reorganizando e organizando novas formas de fazer, de produzir, para tornar essas pequenas inovações novos mercados, né, que podem ser poderosos e grandiosos, assim como o rap nacional. Quando a gente fala dessa transformação, né, o audiovisual como ferramenta dessa transformação social, é tanto no campo das ideias, né, de ampliar essa visão de mundo, quanto de fato no campo de trabalho, né, que foi o que você falou agora, né, Ana, de criar esses espaços mesmo, esses postos de valorizar essas pessoas, né, tipo, esses fazedores de vídeo, né, como um trabalho mesmo. E a gente sabe que no período que a gente está de desvalorização da cultura, né, a nível de governo, enfim, o quanto é importante a gente ter o audiovisual até como essa ferramenta de resistência mesmo, né? E o rap faz isso muito bem, né? Tipo, como você falou, sendo testemunha ocular desse pico, dessa explosão que foi. Hoje, aqui no Espírito Santo, você falou, né, você citou o César, mas a gente visualiza a nossa cena cultural aqui hoje, quando a gente visualiza o que é a cena cultural do Espírito Santo mais bombando no momento, é o rap, por causa da produção audiovisual e, claro, o talento, né, dos meninos, das meninas, que bombam e disseminam, assim, sabe, por todo o Brasil. E o rap, por ter essa vertente mais disruptiva, de periferia, esse olhar, né, é um orgulho, né, gente, de
né? Olha que poder que isso tem, né? Então, Sim, assim... Desculpa. Claro, pode falar. Não, é porque o rap e tal, ele não é tanto um rap periférico, mas o Matuê, ele é um cara que é considerado do círculo rap, né? E ele fez o maior lançamento de todos que já teve no Brasil em questão de números em streaming, né? Ele passou a Anitta em 24 horas, acho que, sei lá, foram 25 milhões de streaming, sei lá, um negócio muito, muito bizarro, assim, sabe? Tipo, um negócio que o rap hoje em dia tá batendo de frente com sertanejo e pop, assim, sabe? Tipo, é um negócio que não era antigamente, né? Enfim, e muito por causa do audiovisual, né? Exatamente. Chega, né? Conecta com as pessoas, assim. Enfim, que lindo, gente. Olha, tá lindo isso aqui. Quero falar para quem estiver assistindo a gente, se quiser, acho que aqui no YouTube tem como, né, fazer comentário. Então, se quiser participar aí do papo, fazendo uma pergunta, mandando um salve, enfim, alguma consideração, fica à vontade. E já pensando também que tem uma galera do MovLab, né, que é esse nosso espaço de laboratório de produção de conteúdo audiovisual, que são pessoas que talvez ainda têm, né, muitas ideias e tudo, mas talvez ainda não de uma forma tão profissional, estruturada, né, como uma empresa. Então, para essas pessoas que querem, de fato, entrar no mercado e fazer a diferença transformando, né, socialmente, o que vocês diriam? Qual que é a dica? Receita de bolo a gente sabe que não tem, né, mas algum caminho aí, pelo menos. Ana, faça as honras aí, que a Ana fala muito bem. Eu fico até envergonhado do lado dela. Para! Eu acho que você me complementou super bem, Guilherme. Eu acho que a gente foi uma dupla ótima. Eu tenho uma receitinha, mas eu vou precisar pegar depois, porque eu não me lembro agora, assim. Tem uma receitinha boa, que eu sempre dou nas oficinas, enfim, nos cursos e tal, mas que eu acho que em resumo eu acho que é reconhecer o que você tem na sua mão e começar de onde você está, né? Acho que sempre, todo dia, você ir fazendo alguma coisa em direção, né, desse sonho. E eu acho que, nesse sentido, ter sonhos, né? Eu acho que é sempre um grande privilégio você poder ter tempo para sonhar, você ter tempo para idealizar coisas, você ter tempo para criar, imaginar. E eu acho que quando a gente tem tempo para livre, assim, eu falo, pega esse tempo e usa isso para construir os seus projetos, como o Guilherme trouxe, né, para fazer algo por você, para você, que faça sentido para você, e faça isso se conectando com outras pessoas, porque eu acho que os nossos propósitos não são únicos, né? Eu acho que a gente vai poder encontrar pessoas que estão caminhando para lugares parecidos, e eu acho que, nesse sentido, quando você encontra forças com essas outras pessoas, com essas redes, com esses apoios, eu acho que a caminhada fica muito mais gostosa. Então, acho que é isso. Com o que você tem, começa de onde você está e vai-se embora. Hoje em dia, com o YouTube, Vimeo, e enfim, tem um monte de lugares que você pode pesquisar, assim, por onde começar a trabalhar com audiovisual, né? Mas acho que, se a gente está falando de coisas mais aprofundadas, coisas assim que você vai levar para a vida, que talvez sejam divisores de água na sua vida, acho que você tem que começar de uma causa, né? Uma questão que você tenha identificação, como a Ana falou. A gente tem um ponto de partida, essa comunidade que está na minha volta. Comunidade, entenda-se, pessoas com o mesmo interesse, né? Sobre o mesmo assunto. Então, se você tem aquelas pessoas que já suportam aquele assunto e fomentam ele na sua rede de contatos, esse assunto ele pode virar um projeto, sabe? Ele pode dar um passo a mais e fazer algo realmente efetivo, com algo que vá para o mundo, sabe? Então, eu acho que os grandes exemplos das coisas foram assim, foram pessoas que não tinham nada, pessoas que se endividaram, mas porque acreditavam em algo, em uma causa, e colocaram isso para frente. Eu acho que é isso, tem seus projetos pessoais, assim, se cerque de pessoas que te acrescentem, assim, sabe? Se cerque de pessoas que você possa ter uma troca justa, legal. Não precisa ficar nessa de quem vai dirigir, quem vai ser o diretor de fotografia, que não sei o quê. Pense que é um trabalho coletivo inicialmente, depois você vai se descobrindo, porque às vezes você não é o jogador de futebol, mas você é o técnico, o massagista, entendeu? Você pode estar em outras funções, Então, o audiovisual, ele abre espaço para você estar... Às vezes, eu conheço até pessoas, o próprio BK, que é um rapper famoso aqui do Rio de Janeiro, ele era diretor de vídeo, e aí depois ele virou rapper. E o engraçado é que eu era rapper, na época que ele era diretor de vídeo, e virei diretor de vídeo. Então, são
histórias que foram contadas de forma diferente, e ele acabou indo para um lado, virando mega referência no que ele faz, né? E eu fui indo para o outro lado, sabe? Então, eu acho que não tem essa de protagonismo. Eu acho que tem o mais levantar a bunda da cadeira e fazer de fato. Perfeito. Dizem que lá atrás um pouquinho a Ana trouxe a palavra propósito, né? Do seu propósito e tal, com o projeto. E dizem que propósito é quando você coloca as suas habilidades, né? Os seus talentos, os seus sonhos, os seus desejos a serviço das necessidades do mundo, né? Então, eu acho que é esse encontro também, e entendendo, né, que pode ser uma função que não é a função que todo mundo espera, mas que é uma função tão importante quanto, né? E tem uma pergunta aqui, pessoal, que eu vou passar para vocês. Foi uma pergunta do Laje, que é o seguinte: queria saber dos dois se eles conseguem mensurar o tamanho do impacto diário, real, no dia a dia das comunidades ou dos grupos para qual ambos direcionam seus trabalhos. Acho que o da Ana eu acho que é um pouco mais direto, né? Mas, Ana, começa falando aí que... Ai, sério? Porque tá bom, porque os meus projetos, eu tenho projetos sociais que eles fizeram impacto direto, né? Que era o Projetor de Sonhos, é um projeto bem antigo meu, que eu levava pessoas de uma comunidade para verem pela primeira vez um filme no cinema, só que a gente fazia um videozinho deles antes, tipo 2, 3 dias antes, editava expressamente, e quando eles chegavam no cinema, antes de começar o filme, eles se viam na tela de cinema. Então, ali era um impacto direto, né? Mas agora quando eu crio um projeto como Favela Vive, ou como Canção Infantil do César, é um pouco mais... eu consigo ver mais um impacto digital, né? Um impacto ali presencial, ele é uma coisa que eu vejo ao longo dos anos, sabe? Tem projetos que eu consigo ver o que eles ecoaram e o quão foi referência, tanto às vezes a letra que o cara falou, quanto o audiovisual. O Favela Vive é esse projeto, né? Que é um projeto que passam-se anos, as pessoas falam ainda comigo sobre esse projeto. Inclusive, a gente vai gravar o Favela Vive 4 aí, galera, na segunda-feira agora. E eu acho que basicamente isso. O projeto da Ana, ele é um projeto muito mais direto, né? Um contato muito mais direto, né, Ana? E eu acho que talvez a transformação, por ser talvez no dia a dia, você talvez também não veja ela, né? Você só vê ao longo do tempo, né? Eu acho que nos blocos de tempo que a gente consegue ver os movimentos que a gente acabou causando, né? Sim. Eu acho que é isso. Pra gente, talvez... Hoje a gente fica nessa discussão, né? De qual é o impacto disso que a gente faz. E como a gente também mensura isso para, de fato, avaliar o retorno dos investimentos que a gente faz, até porque, de fato, o audiovisual ele é muito caro, né? E quando a gente está pensando em sustentabilidade, em impacto social, para a gente tem muito a ver com essa distribuição de riqueza, né? Como que a gente faz uma inclusão produtiva de pessoas dentro do mercado de economia criativa. Isso para a gente é o grande viés. Então, hoje a gente tem mais ou menos, de forma direta, eu tenho uma comunidade direta, que são as pessoas que trabalham comigo. Eu me considero uma pessoa que já impacta a minha própria vida como mulher negra, empreendedora, empresária, liderança. Isso já é um lugar social que muda tudo, né? Que eu acho que é o que a Angela Davis vai trazer, que é esse lugar de que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura social se movimenta junto com ela. Então, se eu sou a base da pirâmide, se eu saio desse lugar, imagina você ser a base da pirâmide, põe isso nas suas costas, toda a estrutura social, e alguém diz para você que você é a base da pirâmide. É sobre isso que se trata quando a gente está falando desse empreendedorismo afro, quando a gente está falando desse empreendedorismo de mulheres, né? É como a gente mexe com as estruturas de poder. Então, eu acho que, para mim, o meu ato diário de empreender, de fazer e de manter, por exemplo, hoje uma rede de mais de 15 produtores trabalhando com a gente durante uma pandemia, eu acho que jovens, pretos, periféricos, recém-formados, que estão ali no mercado informal, eu acho que é um grande impacto. Mas quando a gente pensa em escala, eu acho que a gente precisa avançar muito, porque eu acho que o que a gente recebe de recurso, a gente ainda não consegue reverter para realmente impactar tanto quanto a gente gostaria, e a gente vem tentando encontrar formas para, de fato, a gente construir mais
rentabilidade mesmo, porque eu acho que acho que a gente não consegue ainda se pagar, não ter uma sustentabilidade do nosso lab, né? Porque a gente acaba pensando muito mais em pessoas do que em lucro. E isso é bom, né, de forma romântica, mas de forma prática a gente se prejudica pra caramba enquanto empresárias. É o desafio, né? É o desafio. Queria falar, Guilherme? Você fez? Não, eu ia só complementar que... Eu até me pedi onde é que eu ia me complementar, mas pode continuar aí. Não, eu acho que chegou um comentário aqui, que inclusive é para você, é o do Vitor Miguel, ele é aluno do nosso laboratório. Ele falou o seguinte: pude acompanhar o trabalho do GB no clipe Canção Infantil e ali consegui ver muito como o audiovisual não é só o produto final, né? Muitas horas de trabalho e planejamento para fazer algo tão coerente. Que legal, né? Essa noção do processo também, do envolvimento. Cara, gente, é incrível. Esse projeto foi muito bacana de fazer, porque eu tinha acabado de chegar de um projeto longo que a gente tinha gravado lá fora, lá na Europa também com a Pineapple, e foi questão de 5 dias depois, assim, o César falou comigo, eu tava lá na Europa ainda, então a gente concebeu, o César, ele tem muita ideia formada já de coisas que ele quer, né? Então eu vou ali só para tentar colocar a cerejinha do bolo e tentar visualmente expressar o que ele quer, né? E o legal foi que a gente mobilizou, foi mais ou menos entre 350 ou 400 crianças e colocou num teatro, e o audiovisual a gente não acerta de primeira, né? Então você tem várias, corta, galera, agora todo mundo prestando atenção nele. E esse era muita gente, então imagina falar com 400 pessoas, 400 criancinhas ali, né? E aí tinha os orientadores e tal, a gente tinha ali o nosso gesto de fazer assim, todo mundo ficava quieto. Mas, cara, foi um desafio bem legal e lá, inclusive, eu consegui ver um dos impactos que tem o audiovisual, porque muita gente conhecia os meus trabalhos e justamente falou deles, assim, questões tanto inspiracionais quanto de, cara, várias vezes já recebi mensagem assim, você fez eu querer trabalhar com audiovisual, sabe? O jeito que você faz o clipe me inspira. Então, isso é uma coisa muito, assim, gratificante e satisfatório, além de qualquer grana, mas sem romantizar, né, como a gente falou, mas eu acho que realmente isso paga todo o tempo árduo de trabalho e de construção desse processo. Foi muito legal. Pô, mando um abraço aí. Não, gente, eu falo que quem assiste Canção Infantil e não se arrepia não é gente, porque é muito sensível, né? E é isso que você falou, é esse trabalho mesmo. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui nos nossos minutinhos finais e eu queria passar a palavra para vocês, enfim, deixarem o recado, convidarem para conhecerem algum dos projetos de vocês. Fiquem livres para falar. Quer que eu começo? Tá bom. Eu gosto quando você começa, porque daí me ajuda, entendeu? Que bom. Eu fico feliz de te ajudar, então. Tô muito feliz que eu não tossi muito, que eu tava um pouco sem voz, a gente fala muito, né? Então eu já tô feliz só de ter chegado até aqui. E eu acho que pra gente o convite é sempre apoiar, manter a cultura viva, né? Essa cultura de resistência. Eu acho que acho que a Visionária é uma comunidade criativa que existe de uma maneira muito local, muito pequena, assim, quase que uma ilha que a gente construiu ali para criar essas produções, e que é muito nesse lugar experimental. Então, eu acho que a interação com as pessoas, a troca com as pessoas, mesmo com os produtores, com os artistas, com os criadores, com essas redes, para que a gente possa também compreender outras formas e trazer e agregar conexões. A gente está sempre muito aberto, apesar de a gente ser uma rede bem pequena, e que não dá conta de tantas coisas também, mas eu acho que o grande lance para a gente, mais do que seguir as nossas redes, é estar conectados com aquilo que a gente está fazendo via Canal Preto, né? Via Visionários da Quebrada, espalhando essas ações. Cada conteúdo que sai da gente é porque a gente ralou muito para conseguir colocar esses projetos no mundo. Então, o convite é sempre para que as pessoas distribuam, espalhem as boas novas e façam com que, de fato, todo esse trabalho possa chegar em várias pessoas, que eu acho que é para isso que a gente faz, né? Para que a gente possa espalhar essas informações que são tão preciosas e que fazem parte, eu acho que, de uma conscientização
do Brasil nesse momento. Então, acho que esse é o apelo, para que vocês ajudem a gente a distribuir esses conteúdos, se engajem e também compartilhem, enfim, ideias, soluções, coisas que gostaram, que não gostaram, porque acho que a gente cresce a partir desses feedbacks. Ô, Ana, e dá para assistir o documentário, ele está disponível em algum espaço, o Visionários da Quebrada? Tá sim, atualmente ele está na SPCine Play, que dá para assistir. Eu acho que fica disponível até o final de dezembro e depois a gente distribuiu o Visionários numa plataforma que é a Taturana Mobilização, onde qualquer pessoa pode agendar uma exibição e é o intuito de devolução para a comunidade. Então, é uma plataforma de distribuição para impacto social. Então, o nosso filme está lá, qualquer pessoa pode agendar de qualquer lugar, e aí você recebe o link, só que é uma maneira, de fato, para engajar as pessoas a assistirem coletivamente. E aí, sozinho em casa, no SPCine Play, você consegue acessar os conteúdos. Perfeito, arrasou. Guilherme, é com você. Pois é, eu acho que isso que a Ana falou é muito importante, assim, acho que mais questão de rede e tudo mais, eu acho que é mais se conectar de fato com o que a gente está falando, né? Como eu tenho muitos viés comerciais, né, por causa de vários clipes que eu faço, e a maioria dos que eu posto, não são todos que eu faço, mas são os que eu acho que tem uma mensagem bacana a ser passada. Eu acho que todo mundo deve seguir todas as redes da Ana, tá? Tudo que a Ana faz, tem que fazer isso aí mesmo. Lá na GB Lab eu falo um pouco de alguns projetos que a gente tem, eu falo um pouco do nosso workshop, que ele é legal, porque ele é voltado para realização de audiovisual de baixo orçamento, ou seja, é como você consegue realizar, de fato, com pouco custo, mas muita criatividade. E óbvio que eu não ensino ninguém a ser criativo, mas eu ensino as pessoas, eu dou gatilhos para as pessoas, né? Então eu acho que talvez isso possa ser o mais rico, até da dica que eu posso dar para vocês, tentem brincar com os processos mentais de vocês, de como vocês conseguem pegar um assunto e sintetizar ou destrinchar ele, né? Porque no videoclipe, num doc, você fala de um assunto durante 45 minutos, uma hora e meia. No videoclipe, você tem que falar sobre um assunto em 3 minutos. Então, talvez seja uma brincadeira legal sintetizar histórias, sabe? Eu acho que você, partindo de um princípio que você já tem um leque de referências, uma cultura individual, né? Você pega essa cultura individual e transforma ela em algo palpável, que sai do campo das ideias, que você consegue transformar num desenho, consegue transformar isso num vídeo, ou consegue transformar isso numa letra de música. Tudo isso é super, hiper válido. Eu acho que isso tem que ser... acho que o ser humano do futuro, o ser humano 4.0, ele está baseado nesse tipo de pensamento também, de você criar opiniões próprias e se expressar. Eu acho que, né, às vezes nem todo mundo ganha dinheiro com a arte, mas eu acho que todo mundo que é artista tem que fazer arte, sabe? Mesmo que você é dentista, mas você pinta quadros, sabe? Eu acho que você pode, como eu falei, às vezes pode não ganhar vida com a arte em si, né? Mas você nunca deixe esse seu lugar de fala se inquietar e resistência. É isso, seja da resistência. Seja o herói que vai matar o mal. Uma boa palavra para fechar a nossa live, a resistência. Pessoal, muito obrigada por compartilharem aí tanta informação maneira, de um jeito tão gostoso, tão leve com a gente. Foi lindo ter vocês aqui. Obrigada também a todo mundo que acompanhou, né, que está participando, acompanhando a programação do Move Cidade. Lembrando que daqui a pouquinho, às 9 horas, a gente vai ter uma live musical com Dan Abranches, lá pelo Instagram do Move. Então já fica o convite também. Obrigada aos meus companheiros de tela aqui que trouxeram tanto conhecimento pra gente, e a gente se encontra aí pelas redes. Combinado? Obrigado demais, galera. Boa noite, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um prazer, Ana, foi um prazer, Luana. Um beijo grande pra vocês. Beijinho, gente. Até breve. Obrigada, gente. Boa noite também pra você aí de casa, e fica ligadinho lá no @MoveCidade. Tchau. Cidades são pessoas. Quando paramos, elas também param. Nossas escolhas movimentam a cidade, mesmo que em novos formatos. Nós que ditamos o ritmo, o som, as cores e a direção das cidades. Como você movimenta a sua? Que tal com arte? Participe do Move Cidade.
filmes, shows, bate-papo e muito mais. Tudo online em movecidade.com.br.